Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus agora, lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Nós vivemos um tempo apocalíptico, então nós tínhamos que pregar nesse texto precioso da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2. Você acompanhará pelo vídeo, mas se quiser ver na sua própria Bíblia em casa, você pode ler conosco. Nossa mensagem será fundamentada nos versículos de número 4 e 5 de Apocalipse, capítulo 2. Mas para que nós entendamos bem o contexto, eu começarei a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 7. E depois repetirei a leitura dos versículos 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ouça bem comigo somente os versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Oremos ao Senhor. Pai, toda a glória seja dada ao teu nome, em todas as circunstâncias da nossa vida. De maneira muito especial, te pedimos que sejas propício a nós, pecadores. Fala poderosamente ao nosso coração, Senhor. Eu que vou pregar não mereço que fales comigo. Os que aqui estão no templo não merecem que fales com eles. E os que estão em casa também não merecem. Mas o Senhor é Deus de graça, que fala conosco pela tua palavra. Hoje estamos ouvindo um sermão, a maioria de nós não estando no templo, mas dá que ao Senhor, mesmo não estando no templo, nós tenhamos santo temor e reverência pela tua palavra. E que mesmo que não estejamos no templo, o poder do teu Espírito se manifeste graciosamente sobre a vida deste que prega, dos que aqui escutam e da maioria que escuta nos seus lares. Que essa mensagem venha ao nosso encontro poderosamente, quebrantando o nosso coração e nos trazendo de volta para ti. Ó Deus, nós temos clamado por esse reavivamento. Sempre que o reavivamento vem, ele vem com um tempo de quebrantamento. Nós te agradecemos por esses dias de pandemia, porque tudo que o Senhor faz é o melhor, e o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Fala conosco agora, Pai, eu sou totalmente dependente do Senhor. Que o teu Espírito encha a minha vida, a vida dos que escutam, e que nós sejamos transformados pela tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas têm me perguntado: pastor,
quais são os propósitos de Deus com essa pandemia? Essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, porque a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus pelos séculos dos séculos, mas as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas sem sombra de dúvidas eu posso dizer a você que uma das grandes possibilidades que essa pandemia traz, e uma das grandes causas de fato dessa pandemia, é a pandemia espiritual que assola a vida do povo de Deus. Querido amigo e irmão, Deus usa a pandemia para trazer o nosso coração de volta para Ele. E talvez você me diga, pastor, onde então se manifestou essa pandemia espiritual? É claro que a pandemia espiritual maior é o pecado, amados amigos e irmãos, mas ele se manifesta de distintas maneiras. E quando eu quero falar de pandemia espiritual para você nessa manhã, ela se manifestou primeiramente na igreja de Éfeso. Como foi isso, reverendo? Como ela se manifestou na igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso nasceu num grande avivamento. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo pregou 3 meses na escola de Tirano, pregou 3 meses na sinagoga, foi perseguido pelos judeus, tomou os discípulos e os levou para a escola de Tirano. Era uma importante escola naquela cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante da província romana da Ásia. Lá estava o templo da deusa Diana dos Efésios, que era a 7ª maravilha do mundo antigo. E Paulo, então, pregando naquela escola de Tirano, dizem alguns manuscritos antigos que ele pregava provavelmente ali 5 horas todos os dias. O texto diz em Atos 19 que isso aconteceu por espaço de 2 anos. Agora você, imagine comigo, o apóstolo Paulo pregando durante 2 anos seguidos, 5 horas todos os dias naquela cidade. Aconteceu um grande avivamento. Pessoas vinham de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes, de Laodiceia, de Herápolis, de Colossos, ficavam ali aos pés de Paulo, ouvindo a pregação, eram quebrantados, eram discipulados, eram transformados. E voltavam para suas cidades, plantando igrejas. A própria economia idólatra de Éfeso entrou em colapso por causa do número de conversões que aquela cidade experimentou. A pregação foi muito poderosa naquele lugar, irmãos, e Deus deu a Paulo ali o poder de curar, de modo, amados irmãos, que pessoas que passavam debaixo da sombra de Paulo eram curadas, e quando os lenços dele eram levados, os demônios saíam gritando, batendo em retirada, e os lenços de Paulo eram usados para curar as pessoas. Naquele grande avivamento ali, as pessoas foram tão tocadas por Deus, que elas iam em praça pública confessando os seus pecados. Imaginem um grupo de pessoas andando na rua dizendo: eu roubei, eu matei, eu me prostituí, eu adulterei, eu falei mal, eu fui um rebelde. Foi isso que aconteceu ali, tamanha ação do Espírito Santo naquele lugar. E as pessoas dadas ao ocultismo naquela cidade, convertidas ao Senhor Jesus Cristo, resolveram queimar seus livros de ocultismo em praça pública. E o valor daqueles dias, traduzido para os nossos dias, foi um valor de mais ou menos $500 mil de livros queimados, livros de feitiçaria. Amados irmãos, o ministério de Paulo foi um grande avivamento. Aquela igreja experimentou uma grande visitação de Deus, experimentou o primeiro amor. Depois de um tempo pastoreou ali Timóteo, discípulo de Paulo. E o próprio apóstolo João, antes de ir para Pátimos, foi pastor desta igreja. Agora Deus o usa exilado em Pátimos para escrever o Apocalipse e enviar essa carta a todas as igrejas de Deus de todos os tempos. E a primeira a receber a carta é a igreja de Éfeso. Mas pasme comigo, a igreja agora não é mais a igreja do avivamento, é a segunda geração. E o Senhor Jesus, quando fala dessa igreja, ele diz que ele a conduz. Ele diz que ele manda a carta ao anjo da igreja que é responsável por pregar a palavra.
Ele tem na mão direita as 7 estrelas, significando que ele tem na mão os pastores e dirige os pastores para que preguem com fidelidade a palavra de Deus. Ele caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro que são as igrejas. Mas além de dizer que a igreja de Éfeso é conduzida pelo próprio Senhor, ele a elogia porque ela é uma igreja, mesmo em dias de dificuldade, nas perseguições do imperador Diocleciano, ela continua trabalhando muito. Ela trabalha, amados irmãos, com grande transpiração para pregar o Evangelho. Ele também elogia porque é uma igreja fiel doutrinariamente. Ela resistiu aos falsos apóstolos e não os tolerou. Ele também a elogia porque ela é perseverante. Na cidade de Éfeso há um templo para o imperador César. 2 vezes por ano todo cidadão romano tem que entrar naquele templo e dizer: César é Quírios, César é Senhor. Mas os crentes, quando são obrigados a ir lá, entram lá e dizem: Jesus Cristo é o Senhor. E alguns deles vinham sendo assassinados e perseguidos. A igreja de Éfeso foi perseverante. Além disso, ela foi uma igreja fiel na vida, além de ser perseverante, trabalhadora e zelosa doutrinariamente. Por quê? Porque os nicolaítas, que diziam que para que você vença o pecado, você tem que experimentar do pecado, estavam ali, e a igreja não tolerou, odiou a obra dos nicolaítas e os disciplinou e os tirou da igreja. Talvez você me diga: uau, pastor, que igreja maravilhosa é a igreja de Éfeso. Eu não conheço nenhuma igreja assim nos dias de hoje. Mas Jesus diz para ela que ela tem um problema. O problema dela é a pandemia espiritual. O Senhor Jesus diz a ela: tenho, porém, contra ti. Ao olhar para esse tema, então, do sermão, eu quero tratar 3 pontos com você na mensagem. Em primeiro lugar, a pandemia espiritual tem um diagnóstico real. Em segundo lugar, a pandemia espiritual tem um remédio especial. E em terceiro lugar, a pandemia espiritual tem um prognóstico complicado. São esses 3 pontos que nós ouviremos nessa manhã. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos ensina que a pandemia espiritual tem um diagnóstico real. Pastor, qual é a pandemia espiritual? O Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, amados irmãos, essa foi a igreja do avivamento. Foi a igreja em que as pessoas iam na praça pública confessando seus pecados. Era uma igreja que experimentou o poder e o enchimento do Espírito Santo, uma igreja de intensa vida de oração, e uma igreja que demonstrava o seu amor a Deus, e demonstrava o seu amor ao próximo intensamente. Mas agora, depois de 40 anos, eles lutaram zelosamente pela doutrina e se dedicaram a esse aspecto tão importante que é a fidelidade na verdade, mas eles ficaram no aspecto intelectual da fé e deixaram o coração gelar, deixaram a alma esfriar. Eles foram trabalhadores, foram fiéis da doutrina, foram zelosos da disciplina, foram perseverantes na perseguição, mas eles deixaram de amar o seu Senhor. Jesus diz a eles: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou de amar o seu Senhor. Pastor, como isso se manifesta? Eles já não tinham mais prazer na comunhão com Deus. Já não era mais aquela igreja de oração que dobrava os seus joelhos para se humilhar, para dizer ao Senhor o quanto necessitava dele. Já não era aquela igreja que tinha tanta fome da palavra e de ter um momento pessoal, de comunhão devocional, ou um momento de culto em família, amados amigos e irmãos, ou em grupos menores para invocar a Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para confessar os seus pecados, para ser transformado e por ter um grande amor pelo Senhor, desejar a comunhão íntima com Ele. Já não era uma igreja que cantava os cânticos com sincero coração, mas fazia meras apresentações no domingo, no louvor. Não era para a glória de Deus.
o amor daquela igreja se esfriou. A pandemia espiritual tem um diagnóstico claro. O diagnóstico é a falta de amor. Meus amados irmãos, eu acredito sinceramente que uma das razões pelas quais Deus permite essa pandemia é para que o povo de Deus volte ao seu primeiro amor. Nós encontramos no Brasil hoje uma igreja que faz muitas atividades, uma igreja que vem defendendo a doutrina com galhardia, e eu louvo a Deus por isso. Nós encontramos, amados irmãos, uma igreja laboriosa, cheia de grandes talentos, mas até esses dias de pandemia nós não experimentávamos um avivamento espiritual. Nós não vemos o amor do povo de Deus aumentando pelo Senhor. Nós não vemos as igrejas se prostrando naturalmente de joelhos. E talvez você me diga: pastor, o senhor pode estar sendo preconceituoso. Eu quero perguntar a você, na maioria das igrejas, como está a reunião de oração? Isso é um sinal, amados irmãos, de que muitas vezes a igreja se preocupa cada um com o seu próprio projeto, com o seu próprio ministério, com o que faz, mas não quer invocar a presença de Deus. O coração está longe de Deus. O coração não depende de Deus. O coração deixou esfriar o primeiro amor. Jesus disse que estava contra a igreja de Éfeso, porque ela abandonou o seu primeiro amor. E é triste dizer que Jesus pode estar contra nós, porque nós nos esfriamos no primeiro amor. É terrível, amados irmãos, esse diagnóstico, porque muitas vezes você tem medo: o grande inimigo da igreja é o diabo, ele vai nos perseguir. É claro que o diabo é um inimigo antigo, mas ele não é o pior opositor da igreja. Você diz: não, é o mundo com a sua filosofia, com as suas tentações, quer levar nossos jovens. É verdade, o mundo é complicado. Não, mas talvez você me diga: pastor, o velho homem dentro de nós, o inimigo íntimo que mora dentro do peito. É verdade, ele é um grande opositor. Mas a pior coisa que a igreja de Cristo Jesus pode escutar é o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Deus, dizer a ela: eu estou contra você. O Senhor Jesus está contra você? Como está o primeiro amor na sua vida? Você tem comunhão com Deus? Você ouve a palavra do seu Deus todos os dias? Existe algum espaço na sua agenda para a oração? Você canta para o Senhor? Você faz o que faz na igreja para a glória de Deus? Ou por causa do seu próprio desempenho? Qual é o objetivo do seu coração? A pandemia espiritual tem um diagnóstico claro. E por falta de amor a Deus, a igreja também não ama o próximo. A igreja de Éfeso padecia desse diagnóstico, desta falta de amor. É mais ou menos, irmão, para ilustrar isso aqui que eu estou explicando para você, como se um esposo, depois de 40 anos de casado com a sua esposa, dissesse a ela o seguinte: querida, nós estamos aqui na nossa festa de celebração, e eu não posso deixar de louvar o teu testemunho de ser uma mulher que respeitou a minha condução desta família. Eu fui o líder desta casa, você não me desrespeitou como seu marido. Você também foi uma mulher trabalhadora. Nos dias difíceis de escassez, você trabalhou dentro de casa e trabalhou fora de casa. E eu preciso elogiar você. Não existe mulher como você nesse aspecto. Mas você também foi zelosa. Você sentou mesmo trabalhando fora de casa, dentro de casa, ensinou a Bíblia para os nossos meninos e me motivou a fazer o culto doméstico nessa casa. Você é uma esposa especial, você foi zelosa da palavra nessa casa. Mas você também foi uma mulher tremendamente perseverante, porque há dias na família que são difíceis, há dias em que nós não suportamos algumas coisas, mas você nunca pensou em ir embora, você perseverou, você ficou aqui. Não há esposa como você, mas você também foi muito fiel na ética e na vida. Eu nunca vi você cruzando o olhar com qualquer outro homem. E você nunca me demonstrou que no íntimo você tenha desejado qualquer outro homem.
Você foi fiel na sua conduta. Mas há um problema, querida. Depois de 40 anos de casado, você já não me ama mais. É isso que Jesus está dizendo àquela igreja. Você ama o Senhor? Se você se encontrou preso nessa pandemia espiritual e o seu coração esfriou no primeiro amor, gelou na alma, você diz que não tem tempo para ler a Bíblia, você nunca ora, você nunca frequenta uma reunião de oração, você está padecendo desta terrível enfermidade que é a pandemia espiritual. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor, e agora? Fui afetado pela pandemia espiritual. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem para nós um remédio especial. A pandemia espiritual tem um diagnóstico claro, mas a pandemia espiritual tem um remédio especial. Versículo de número 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus é claro, amados irmãos, ao dar o diagnóstico, mas é misericordioso ao dar o remédio. Ele diz à igreja de Éfeso que ela tem que seguir 3 passos para tomar o remédio para a cura da pandemia espiritual. Em primeiro lugar, ele diz: lembra-te de onde caíste. Ele não está dizendo que ela tem que lembrar do caminho no qual ela tem vivido de maneira caída. Ela tem que lembrar do relacionamento que ela tinha antes com o Senhor. Ele diz: lembra lá os dias do avivamento, quando Paulo, meu servo, chegou pregando aí e anunciou meu nome, e milhares de pessoas se convertiam, e pessoas eram libertas dos demônios, e o Senhor quebrou a idolatria dessa cidade, e vocês investiam tempo na oração, e vocês estudavam a palavra, e vocês falavam de mim com alegria a cada instante, e vocês me adoravam mais. Lembrem-se de onde vocês caíram. Um dia você já esteve no primeiro amor, um dia você já orou ao Senhor, um dia você cantou ao Senhor, um dia em tempos de aflição você derramou a sua alma na presença do Senhor, mas você foi deixando que a correria do dia a dia, talvez as dificuldades do trabalho, talvez as crises do relacionamento, talvez o sofrimento da vida atrapalhasse o seu relacionamento com o Senhor. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se. Recordar é essencial, amados irmãos, para que nós nos voltemos para a presença do Senhor. Recordar as grandes bênçãos que Ele nos deu. Recordar o seu maravilhoso amor para conosco. Recordar a sua fidelidade em Cristo Jesus. Você tem que lembrar das bênçãos que Deus te deu. Você precisa se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por você. No nosso Inário Novo Cântico há um hino maravilhoso que diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Lembre-se o que o Senhor fez por você. Lembre-se que Jesus deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Lembre-se que o Espírito Santo te atraiu para a presença do Senhor. Lembre-se que nunca ninguém te amou como Jesus. O remédio para a pandemia espiritual começa com essa recordação especial, lembrando-se do seu primeiro amor e de tudo aquilo que Jesus fez por você. Mas o segundo aspecto para tomar esse remédio para a cura da pandemia espiritual, amados amigos e irmãos, é o arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E essa palavra usada no grego aqui, amados irmãos, para arrependimento, significa literalmente uma mudança de mentalidade. Mude sua maneira de pensar.
Irmãos, no fundo, a igreja de Éfeso se achava boa. Eles poderiam dizer: ninguém é tão fiel na teologia como nós. Ninguém é tão perseverante como nós. Nenhuma igreja trabalha como nós. Nós não toleramos o pecado no nosso meio. Nós somos a melhor igreja do mundo. Eles se achavam bons. Só se esfria no primeiro amor quem se acha bom. Só para de orar aquele que acha que não precisa mais de Deus. Ainda que você não tenha coragem de dizer isso, se você parou de orar é porque você acha que você se basta a si mesmo. Mude sua maneira de pensar. Arrepende-te. Eles têm que voltar a pensar aquilo que Jesus diz lá em João 15:5: eu sou a videira e vós os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Arrepende-te. Pare de achar que você se basta. Esses dias de pandemia, irmãos, têm sido dias maravilhosos para quebrar a soberba dos ímpios, inclusive a soberba dos crentes. Porque um vírus que não pode nem sequer ser visto com um microscópio simples, senão somente com um microscópio especial. Deus usou um vírus desse para botar o mundo inteiro de joelhos. Uma das coisas, Mateus, que eu tenho conversado muito com a minha esposa, eu falei: onde estão os ateus agora? E em dias de paz eles dizem: Deus não existe, Deus não sei o quê. Onde estão os ateus agora? Você está vendo os ateus na mídia? Você está vendo eles proclamarem suas doutrinas de ateísmo? Estão todos desesperados, com medo dessa primeira morte e com medo da morte eterna, porque eles não têm quem os defenda no tribunal de Deus. Eu e você precisamos nos arrepender. Precisamos entender que nós não podemos dar um passo sequer, amados irmãos, sem invocarmos a presença do Senhor. Que nós deveríamos fazer tudo, amados irmãos, invocando a presença do Senhor. Talvez você me diga: reverendo, o senhor está querendo que eu viva aquela vida calmo, sereno e tranquilo, e eu não vou trabalhar e vou ficar orando o dia inteiro. O que é isso, pastor? Que conversa é essa? Eu não estou falando nada disso, meu irmão. Só que você tem que ter a consciência que você vive toda a sua vida diante da face de Deus. Então você senta na cama de manhã, o seu primeiro pensamento é: Senhor, eu te adoro, vem estar comigo, Senhor, nesse dia. E aí você vai tomar banho antes de trabalhar, e está na ducha, e diz assim: Senhor, do mesmo jeito que essa ducha lava o meu corpo, que o sangue de Jesus, teu Filho, me purifique de todo pecado. Aí você senta na mesa para tomar o café da manhã, e você come aquele pão. Senhor, obrigado por esse pão. Ele simboliza o pão da vida, Jesus, que deu a vida na cruz por mim. Eu só tenho o que tenho porque o Senhor me sustenta. E aí você entra para o trabalho e você fala aqui: Senhor, vem comigo para o trabalho, porque se o Senhor não estiver comigo no trabalho, nada vai dar certo, o dia vai ser só de confusão. E de repente, então, quando você está focado no trabalho, e chega aquela interrupção que você não desejava, e você fala: meu Deus do céu, estou tentando fazer isso aqui direito. De repente, entenda que foi Deus que mandou aquela interrupção, para que você sirva e para que você abençoe, mesmo no momento de dificuldade. No final do dia, quando chegar em casa, depois de um dia de intenso trabalho, diga: Senhor, vem comigo, senta na mesa, vem estar aqui nessa família, vem conduzir a minha vida. Irmãos, os reformadores nos ensinaram que toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. Você não vai estar 24 horas de joelho, mas você pode orar sem cessar e invocar a bênção e a presença e a pessoa do Senhor em cada momento da sua vida. Quero falar para você uma paráfrase do Salmo 16:8, que tem abençoado muito meu coração nesses dias. O Senhor tem-o sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado.
Então, quando você chega em casa à noite, você vai assistir televisão e você fala assim, ó, Jesus, assiste televisão comigo. E aí, se aparecer alguma coisa errada no programa, não se preocupe que ele vai te mostrar que está errado. Você tem que entender que toda vida tem que ser vivida na presença de Deus. Arrepende-te, mude a tua mentalidade, entenda que você não pode fazer nada direito sem o Senhor. Que você só pode acordar direito, comer direito, se relacionar direito, se você depende do Senhor a cada instante. Arrepende-te em nome de Jesus. Mas o texto falando desse remédio especial, em último lugar, diz aos Efésios e a nós, volta à prática das primeiras obras. O que significa isso? Que a igreja de Éfeso se lembrou do relacionamento que tinha com o Senhor e do que Ele fez por ela. Ela mudou a sua mentalidade, agora pensando diferente, ela agora voltou a orar. Irmãos, a igreja desses dias de pós-modernidade tinha esquecido algo que os puritanos nos ensinaram, chamado culto doméstico. E agora você fica olhando para a cara da sua esposa todo dia, graças a Deus por isso. Você está em casa com seus meninos 24 horas, e você sabe, para que haja bênção de Deus sobre esse lar, vocês têm que invocar Deus dessa casa. Volta à prática das primeiras obras. Por que não? Talvez no início da manhã, ou no horário do almoço, ou no fim do dia, sentem-se ao redor da mesa. Alguém faz uma oração, cantem 2 cânticos, leiam um texto bíblico, conversem sobre o sermão, ou leiam um devocionário, ou vá no site da Unida e pegue todas as pastorais do boletim e leia um a cada dia. E depois cada um da família ora, colocando sua vida diante da presença do Senhor. Não precisa seguir a nossa mesma liturgia do culto, mas chegou a época de voltarmos às práticas das primeiras obras. A pandemia veio para que você se arrependa dos seus pecados e volte a orar. Volte a ler a sua Bíblia e volte a ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Se Deus nos mandar avivamento, louvado seja o Senhor pela pandemia. A pandemia espiritual tem um remédio especial. Mas pastor, por que então nós podemos experimentar esse remédio? É por causa do que Isaías disse que Cristo fez. Em 53, 4 e 5 de sua profecia, Isaías disse: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você só pode tomar esse remédio porque Cristo foi cravado na cruz do Calvário, por causa da pandemia do pecado, que veio a nós por meio de nosso primeiro pai Adão. O segundo Adão, Jesus, dá sua vida na cruz e recebe a ira de Deus que nós merecemos, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Pastor, então qual é a minha atitude? É aquela que está lá em 2 Crônicas 7, 13 e 14, quando Deus disse a Salomão: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, se eu mandar o gafanhoto sobre a colheita, se eu mandar a peste no meio do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se você quer a cura da pandemia, se humilhe, ore, chore, invoque a presença de Deus. Mude de vida e nós veremos Deus abrir os céus e nos dar a cura desta pandemia, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que o Senhor te visite com cura no seu relacionamento com Ele. Que o Senhor te visite com um reavivamento espiritual em nome do Senhor Jesus. Amém. Uau, pastor. A pandemia espiritual. O que mais eu posso aprender com a pandemia espiritual? Já vimos que ela tem um diagnóstico claro. Já vimos que ela tem um remédio especial.
Mas a pandemia espiritual pode ter um prognóstico fatal. A pandemia espiritual pode ter um prognóstico fatal. O texto diz, na segunda metade do versículo de número 5, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se você prestou bem atenção comigo na leitura do texto, o Senhor Jesus disse no início desse capítulo que ele caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. E no último versículo do capítulo 1, o Senhor diz que os candeeiros são a sua igreja. Então ele diz aos Efésios, ele mostra para eles o diagnóstico do seu problema, qual é a sua pandemia, dá a eles o remédio. Mas diz a eles que se eles não quiserem tomar o remédio, o prognóstico é fatal. Ele diz, eu virei a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo, irmãos, que ele vai tirar a sua igreja dali. Se ela não se arrepender, ele vai tirá-la dali. É um prognóstico fatal. Se ela não mudar de vida, se ela não aproveitar esse momento, ele vai tirar o seu povo e a sua igreja daquele lugar. E num primeiro momento, graças a Deus, os Efésios irmãos se arrependeram. Mas depois, amados irmãos e irmãs, de alguns séculos, o Senhor cumpriu essa promessa. E se você vai a Éfeso hoje, você não vai encontrar nenhuma igreja lá, você não vai encontrar sequer uma cidade lá, você vai encontrar puras ruínas. Uma das cidades que foi uma das cidades mais gloriosas do mundo, onde teve uma igreja tremendamente missionária, a igreja mais influente do mundo no final do primeiro século da era cristã. Num primeiro momento ela ouviu, mas quando ela deixou de escutar, o Senhor tirou a igreja dele dali. O Senhor fechou as portas da sua igreja. Irmãos, nós corremos sérios perigos nesses dias. Nós ainda vivemos no Brasil um tempo de igrejas cheias, mas de muita rasura espiritual. O povo é raso na sua espiritualidade. E isso é um sério perigo. A igreja, nos tempos da Reforma, foi pujante na Europa. Mas, no início do século XX, a igreja se deixou encantar pelo canto do liberalismo. A igreja, querendo agradar o mundo, flertou com iluminismo. E deixou de fazer de Deus o seu Deus e de Jesus Cristo o seu Deus e adorou a deusa razão. E tomou como filosofia própria o evolucionismo. E Deus, amados irmãos, continua sendo Deus. Permitiu que no século XX acontecesse na Europa 2 grandes guerras. Ainda nos dias da guerra, você viu um avivamento na Inglaterra através do ministério de Lloyd Jones. Mas quando passou a guerra, amados irmãos, a próxima geração frustrada não invocou o Senhor. E semana passada, quem ouviu a mensagem do reverendo Ronaldo André, que pregou em nossa igreja, que está indo para Londres revitalizar uma igreja presbiteriana, com um templo para 1000 pessoas, onde só frequentam 80 membros. O Senhor deixou que as igrejas fechassem. Muitas igrejas hoje são bares, são discotecas, são museus e são lojas. Por quê? Eles não ouviram a advertência da pandemia espiritual. O prognóstico foi fatal. Irmãos, nós não podemos zombar de Deus. Me dá angústia pensar que talvez uma futura geração de netos meus ou bisnetos meus não esteja firmada na presença de Jesus. Os tataranetos, netos distantes dos puritanos, se afastaram do Senhor.
que já não creem mais no Evangelho. E se isso aconteceu com eles, pode acontecer com você. E se nós não levarmos Deus a sério, pode acontecer conosco. O prognóstico é fatal. Então pare de brincar de crente. Pare de adorar o Deus materialismo. Pare de adorar a deusa do prazer. E volte-se para o Senhor. Ensine sua família na presença de Deus. Busque a presença de Deus em oração. Consagre-se a Cristo Jesus. Porque, amados irmãos, o que aconteceu na Europa pode acontecer aqui. O Senhor pode tirar o seu candeeiro do Brasil. E que pena será em algumas gerações ver igrejas vazias, ver netos de crentes, bisnetos de crentes vivendo entregues a toda a obra do inferno. Porque a geração presente não levou a sério a advertência do Senhor. Isso aconteceu na Europa e já tem acontecido em algumas igrejas no Brasil. Se você quer ver a sua família e as futuras gerações na presença do Senhor, arrependa-se do seu pecado hoje. Peça perdão a Jesus pelos seus erros hoje. Volte-se para o Senhor hoje. Reúna a família e peça perdão a todos contra os quais você tem pecado hoje, em nome de Jesus. Terminando esse sermão, entre em contato com os irmãos contra os quais você pecou e peça perdão a eles, em nome de Jesus. De Deus nós não podemos zombar, irmãos. Se nós não ouvirmos essa advertência, o prognóstico é fatal. A igreja de Éfeso deixou de existir. As igrejas reformadas da Europa estão fechando. Que Deus tenha misericórdia de nós no Brasil. Que Deus nos dê a bênção de ver nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos. E se Jesus não voltar, a nossa descendência continue servindo ao Senhor e vivendo em sua presença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus nos livre deste prognóstico fatal, em nome de Jesus. Amém. Ao final desta mensagem, eu quero convidar você a avaliar o seu coração. O amor se esfriou no seu coração? O seu coração gelou? Você tem lido livros bons livros de teologia, mas você não fala de Jesus para ninguém? Você não ora com ninguém, você não invoca a Deus dentro de casa? Você faz parte da geração mais intelectual e mais estudada da história, mas você não lê sua Bíblia todos os dias, você não ora, você não adora o Senhor e não se enche do Espírito Santo. A pandemia espiritual, amados irmãos, tem um diagnóstico claro. A pandemia espiritual pode ter um prognóstico fatal, mas o Senhor é gracioso e nos oferece um remédio especial. Que nesse dia aí no seu lar você se arrependa dos seus pecados, você peça perdão a Deus pela frieza espiritual, pela incredulidade, e que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e morreu na cruz para pagar os teus pecados, ressuscitou e virá em glória estabelecer o seu reino aqui. Enquanto Ele não vem, você precisa entender que você não vive para si mesmo, mas você pertence a Jesus. Que o Senhor ateie o fogo do primeiro amor no seu coração. Que o Senhor renove o amor por Jesus. Que você saia dessa pandemia consagrado. Que vir a reunião de oração da igreja seja uma prioridade para você. Que invocar a Deus na sua casa seja uma prioridade para você. Que convidar o Senhor para estar em cada momento da sua vida seja uma prioridade para você. Que você tome do remédio, creia em Jesus e receba a cura nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te visite com saúde espiritual, em nome de Jesus. Amém.